Olá, gente, tudo bem? Então, estamos aí de volta para continuar nosso estudo sobre essa disciplina que está sendo sobre a filosofia do direito, né? Nós já tivemos as duas primeiras aulas. Hoje, então, nós vamos começar a falar um pouco sobre essa transição do pensamento grego e também do pensamento, já falando um pouco do pensamento medieval, e falando também dos alguns tópicos sobre Santo Agostinho, que é um dos pensadores, né, marcos da filosofia medieval e da filosofia, sobretudo, cristã. Então, é importante nós notarmos, né, que ainda no tempo de Aristóteles, a democracia ateniense já estava sendo corroída, certo? E as próprias invasões macedônicas, né, que eram realizadas por Alexandre, o qual tinha sido também aluno de Aristóteles, né, já faziam esparramar aí pelo mundo ocidental e também pelo mundo oriental as próprias ideias do mundo grego, certo? Então a cultura grega acabou sendo, né, espalhada aí pelo mundo. E obviamente atingiu também Roma. Esse período é conhecido aí de 323 até 146 a.C. como helenismo. É um pensamento helenismo que dialoga muito com o pensamento clássico, certo? Mas também tem as suas posições, né? O direito também romano é constituído, né, nessa relação muito próxima com o pensamento grego, nessa perspectiva também do helenismo. A grande ruptura que nós vamos sentir em relação ao pensamento grego, ela vai ser instaurada então apenas com a entrada e a advenda mesmo do cristianismo, certo? O helenismo ainda não é uma ruptura profunda em relação ao pensamento grego, certo? Então, nessa transição dos antigos aos medievais, nós temos essas duas escolas, digamos assim, bem conhecidas, que são o epicurismo e o estoicismo, né, que são essas duas grandes histórias que têm aí um embate de pensamento entre elas. Certo? Nós temos talvez um dos grandes nomes que vocês podem lembrar, Cícero, né, como um grande representante do estoicismo, mas também, né, tem alguns resquícios aí do epicurismo também. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre o epicurismo, né? Né, se alastrou aí pelo mundo grego, pelo mundo romano, foi, digamos assim, o criador foi Epicuro de Samos, 341 a 270 a.C., né? E a sua orientação, então, é a busca do prazer. Tá? E aqui a busca do prazer não pode ser entendido como aquela busca do prazer da mundaneidade, né? A busca do prazer da bebida, da alegria, né? Aquela coisa, né? Da vida louca, não é essa a ideia que está aqui, né? Aqui a busca do prazer está no sentido de uma acepção negativa. Isso quer dizer o quê? Na ausência de perturbação e na ausência de dor. Então essa é a acepção do conceito de Epicuro de Samos no entendimento do prazer, quer dizer, do epicurismo no geral. Então a vida deve ser direcionada para a busca do prazer, né? Essa representa a verdadeira felicidade, né? E aqui, então, ela se entende uma perspectiva também da ética, né? No sentido de como conduzir a própria vida, certo? Então, nesse sentido, a busca é afastar-se dos sofrimentos, né? Do corpo, dos sofrimentos da alma, né? Para assim, então, alcançar a felicidade, né? Essa é uma perspectiva interessante que depois pode ser, de algum modo, feita uma comparação com o utilitarismo que vai aparecer já na modernidade, né? Com Jeremy Bentham, Stuart Mill, vocês podem ver aí também uma semelhança em relação aqui a essa ideia de afastar o sofrimento, né? Ou a proporção da felicidade. Então eu vou fazer uma citação de Epicuro para que nós possamos também ouvir as palavras deles. Então cito aqui: consideremos também que dentre os desejos há os que são naturais e os que são inúteis. Dentre os naturais, há uns que são necessários e outros apenas naturais. Dentre os necessários, há alguns que são fundamentais para a felicidade, outros para o bem-estar corporal, outros ainda para a própria vida. E o conhecimento seguro dos desejos
leva a direcionar toda a escolha e toda a recusa para a saúde do corpo e para a serenidade do espírito, visto que esta é a finalidade da vida feliz. Em razão deste fim, praticamos todas as nossas ações para nos afastarmos da dor e do medo. Então, veja aqui, né, que essa é a concepção, então, do epicurismo. E ele continua dizendo: uma vez que tenhamos atingido esse estado, toda a tempestade da alma se aplaca. E o ser vivo, não tendo que ir em busca de algo que lhe falta, nem procurar outra coisa, a não ser o bem da alma e do corpo, estará satisfeito. De fato, só sentimos necessidade do prazer quando sofremos pela sua ausência. Ao contrário, quando não sofremos, essa necessidade não se faz sentir. É interessante, né? Então quer dizer que nós buscamos essa satisfação para a vida feliz, e só se deseja aquilo que não se tem. O desejo está caracterizado por essa ideia da ausência, né? Então, por isso que se busca, né? Todo desejo encontrado não é mais desejo, já é algo real, certo? Além disso, obviamente, tem repercussões a concepção do epicurismo na noção de justiça, né? Ela é uma concepção, então, de vida plena, prazerosa dos indivíduos, que direciona a ideia de não haver dominação recíproca. Ora, se nós dissemos anteriormente que a vida plena é uma vida feliz, então, obviamente, que uma vida dominada não pode ser considerada uma vida feliz. Então, a ideia de justiça da concepção epicurista, ela se direciona nesse sentido de não ser dominado. E por isso que, se nós pensarmos um pouco mais amplo do que conceito de justiça, pensarmos um conceito de política, né, ela tem aí a ideia de ser uma construção para a utilidade comum. Então, é uma utilização comum da justiça, né? Então, a busca da felicidade, né, do prazer, envolve então afugentar, né, os danos que podem ser causados para si mesmo e também para os outros, né? O justo é agir em conformidade com o bem do outro, né? Numa espécie de princípio da solidariedade. Então veja como ainda aqui há resquícios fortes da filosofia grega, no sentido de entender a política como algo que se faz com o outro, né? Fundamentalmente, né? Não há uma supervalorização aqui do indivíduo, certo? Então aqui essa é a ideia de justiça, né? Que todos estejam, digamos assim, em harmonia, solidária, para que possam buscar então aí satisfazer satisfazer a sua felicidade, né? No modo como é possível fazer. Não se pode falar em uma justiça num sentido ontológico, ou seja, fora das relações humanas. Pelo contrário, nós temos aqui uma ideia de que o justo é uma convenção entre os homens. E, portanto, nós poderíamos também falar aqui que a justiça pode ser, inclusive, flexível, desde que permita que as pessoas busquem a sua felicidade. Então vejam que aqui não há uma justiça na natureza, há uma justiça num sentido mais artificial do termo, né? Então não há nem sequer que pensar em uma injustiça no sentido ontológico, ou seja, existe a injustiça como algo no mundo. Não, a injustiça, digamos assim, é algo que foge da possibilidade ou que impossibilita as pessoas de realizarem a sua felicidade. E se nós pensarmos que o fim é a busca, né, do prazer, né, e afastar o sofrimento, né, também pode ser dito que deve ser se afastar da ideia de injusto, porque uma vez realizado o injusto, vai sofrer a punição pelo esse ato feito, e então vai estar justamente caindo na ideia de sofrimento, certo? Então não faz sentido na concepção toda epicurista que a pessoa realize atos injustos, né? Porque aí também estaria correndo contra a sua própria felicidade à medida que sofrerá penalidades, castigos. Do outro lado, então, nós temos o estoicismo, que é então um pouco diferente da concepção epicurista,
Ele influenciou muito, né, sem dúvida, o direito romano, né? O seu fundador é Zenão de Citium, né, 336 a 264 a.C., né? Temos aí grandes representantes do estoicismo, como Marco Túlio Cícero, Epiteto, Sêneca e também o próprio imperador Marco Aurélio foi um representante dessa corrente de filosofia, né? Então, há aqui uma tendência muito forte, não nos prazeres, não nessa busca do dano né, da busca evitar o dano e buscar o prazer, buscar a felicidade, mas uma acentuada orientação à razão no seu uso prático, né? E essa razão, ela vai seguir então de guia para as atitudes dos homens, certo? E essa atitude deve, digamos assim, essas atitudes humanas, essa racionalidade em correlação, certo? Em conformidade com as ações da natureza, certo? Então, é importante também mencionar que a universalidade da razão, ela vai corresponder à universalidade da natureza e mesmo da condição humana. Então, existe essa razão universal que, digamos, está presente em todos os homens, né? Não é uma razão convencional, como no sentido empregado pelos epicuristas. É uma razão aqui, digamos, quase, permite dizer que a priorística, né? Ela está presente nos homens, né? Eu faço uma citação aqui do Miguel Reale, que é um grande historiador, e ele diz: os estoicos, em verdade, repudiam o relativismo utilitário de Epicuro e proclamam que a justiça não nasce da conclusão de um acordo entre os homens, não resulta de um pacto entre homens desejosos de não se prejudicarem mutuamente, mas é, ao contrário, anterior às leis positivas. A justiça apresenta-se como virtude que nos dirige segundo a razão natural. Vejam só, no sentido de uma vida segundo a natureza. A distinção entre justo e injusto é anterior e superior às variáveis e múltiplos dispositivos da lei escrita. Certo? Então ele vai dizer ainda para finalizar: sábio é aquele que vive segundo a natureza, disposto a obedecer heroicamente às suas leis. Essas leis são iguais para todos e podem ser concebidas para todos os homens como seres racionais. Então aqui a ideia de buscar, de seguir a natureza, né, tem essa perspectiva de ser racional, né? E essa racionalidade é dada para todos de maneira igual. Então também aqui há uma guinada em relação, por exemplo, às concepções escravagistas que nós tínhamos na filosofia de Aristóteles, né? Onde ele diz que a justiça é só possível entre seus semelhantes. Entre dessemelhantes não é possível haver justiça. Então, por exemplo, entre um cidadão ateniense e um escravo, não é possível falar de justiça. Porque se vocês lembrarem, a justiça distributiva a que Aristóteles fala é uma concepção que pressupõe as partes de um ponto de vista, de uma perspectiva igual, né? Ou seja, são cidadãos, homens, ricos, que têm propriedade, que têm escravos. Então não são mulheres, não são escravos, não são estrangeiros. Então eles estão no ponto de partida igual. Então é possível falar de meritocracia nesse aspecto, né? Agora, quando vocês, como eu já falei, quando não se tem o ponto de partida igual, mesmo pé de largada, não é possível falar de meritocracia porque alguém vai sair sempre ganhando já de largada. A meritocracia não está no quanto se alcança, mas como se dá a largada. É importante se perguntar sempre, né? Então aqui nós estamos falando então de um passo adiante, dizendo que a razão é dada a todos e essa razão e a justiça, ela é alcançada à medida que os seres humanos, né, todos eles, se conformam com as atitudes da natureza, certo? Atitudes que poderíamos dizer assim, a natureza é harmônica, né? A natureza tem um modo de proceder tranquilo, ela tem finalidade, né? Então, esse é o modo, ela não é tempestiva, né, exceto algumas situações, mas eles estão olhando ela como um todo, né? Conhecer os desígnios da natureza é fundamental, né, para cumprir os deveres. Então, assim como Aristóteles vai afirmar, né, os deveres aqui, os cumprimentos dos deveres
de cada cidadão, de cada ser humano, ele vai precisar também do hábito, né? O hábito é fundamental para que ele se torne, então, uma virtude, né? O fato, o fazer sempre isso torna uma virtude, né? Então lembra aqui também Aristóteles, e os estoicos se contrapõem, de certo modo, ao epicurismo, ao afirmar que, né, deve-se vencer as paixões, deve-se vencer essa mundaneidade. E certo que o epicurismo não se aproxima tanto a isso, né? Mas essas paixões de buscar a felicidade devem ser superadas, né? E ser enfatizada fundamentalmente aí a racionalidade, né? Essa razão, como já mencionei, entendida pelo estoicismo, é uma concepção universalista. Então, ela deve estar e encontrada em todos os homens. E se está em todos os homens e é universal, né, ela é o justo, e a concepção de justiça não tem fronteiras. Então, quer dizer, ela pode estar em qualquer lugar e em qualquer povo, em qualquer nação. Não há aqui, então, uma nação melhor que a outra, né? Todos os povos e as nações podem, então, chegar à compreensão do justo, e essa compreensão seria a mesma ou muito parecida, porque ela é dada mediante a razão que todos têm acesso. E às vezes parece, quando vai se lendo o Cícero, né, que o Kant leu muito o Cícero. Aliás, um professor muito conhecido aqui no Brasil, chamado Valério Roden, uma pessoa fantástica que faleceu, tradutor das críticas do Kant para o português. Ele teve vários estudos dele que fazia essa comparação entre os estoicos, sobretudo Cícero, e a filosofia kantiana, sobretudo a relação dos imperativos, do imperativo categórico kantiano. Feito esse adendo, então, né, essa visão dos direitos, a direito natural estoica, embora seja um conceito que nós vamos ver muito, direito natural, ela não é uma visão semelhante àquela que nós vimos do direito natural aristotélico, né? Lá em Aristóteles, né, o justo ele é prudencial, como nós falamos, né? A equidade é uma construção do justo para cada caso. Nós falamos da régua de Lesbos, lembram, né? Que é a régua que se adapta às diferentes circunstâncias nos seus devidos nos casos, né? Para Cícero, o direito natural ele é universal. Ele pressupõe essa razão universal, né? Por isso, né? Ele não é, digamos assim, casuístico, ele pressupõe que as normas emanadas da razão são normas universais e que têm validade para todos, né? Então aqui nós temos uma grande diferença em relação a Aristóteles, né? Então o direito natural de Cícero ele vai considerar fundamental a ideia de reta razão. E essa reta razão, segundo ele, cito ele aqui para melhor esclarecer, e se nada há de superior à razão e que esta é encontrada no homem e em Deus, resulta então que a razão é o vínculo da primeira associação que se estabelece entre o homem e Deus. Aqueles que possuem a razão em comum também participam da reta razão. Sendo essa a lei é outro vínculo existente entre os homens e os deuses. Os que possuem a lei em comum também participam em comum do direito. E os que partilham da mesma lei e do mesmo direito devem ser tidos como membros de uma mesma sociedade. Ora, então, se a razão é acessível a todos, então nós temos aí a ideia de que a reta razão é acessível para todos, né? E por último, última menção aqui ao estoicismo, o direito justo é um direito cosmopolita, né? É um direito possível a todos. Então nós estamos falando aqui não de um direito elitista, de um direito aplicado, de um justo alcançável só entre iguais nesse aspecto, mas também ele é um direito que transborda aí as questões sociais, as questões econômicas e, sobretudo, as questões que dizem respeito à geografia e à arbitrariedade que são as fronteiras. Então, agora vamos falar do cristianismo, né, que talvez seja, na verdade, a maior ruptura que teve, eu acredito sim, teve algumas rupturas históricas que marcaram e fizeram grandes diferenças, né, no processo histórico. E o cristianismo, quando entrou, obviamente, no contexto histórico da história humana, ele causou, sem dúvida nenhuma, um grande impacto no modo como o mundo deve ser entendido, certo?
Às vezes eu tento fazer esse exercício de entender como seria o mundo se o cristianismo não tivesse existido. Se nós tivéssemos continuado na esteira do pensamento grego, né, no pensamento sobretudo grego, e nessas variações das suas leituras, como por exemplo, né, o epicurismo e o estoicismo. Né? Como seria? Obviamente isso não tem como ter uma base empírica que nos permita ter minimamente possível uma ideia. O cristianismo, obviamente, vai fazer então essa ruptura em relação ao mundo grego-romano, né? Porque as bases são muito diferentes, né? Do que fundamenta as visões de mundo, né? Se nós temos a base, sobretudo aristotélica, né, na vida social, na busca pelo caráter, a ideia de ética, né, a busca do que é o bom caráter na sociedade, quais são as virtudes que fazem o homem ser bom, né? Aqui nós temos, então, com o cristianismo, o fundamento último é a vida de Jesus Cristo, né? Então é muito diferente as bases sobre as quais nós vamos começar a se estabelecer, né? O cristianismo também, tem que se dizer, né, não é uma doutrina que se estabeleceu única, e ainda hoje tem algumas disputas internas, mas ele teve várias leituras. Então, uma coisa importante também que vai definir o modo como a filosofia cristã vai ser entendida, vocês já devem ter notado, é que no cristianismo, né, a verdade não é uma busca livre. A verdade é estabelecida e dada desde o início. Diferentemente da filosofia grega, onde a verdade é buscada livremente. Né? Se nós buscarmos lá nos pré-socráticos, os senhores lá buscavam, né, entender as verdades do mundo sem nenhum vínculo, digamos assim, sem nenhuma amarra dizendo qual é a verdade que é posta no início. Mesmo sendo senhores que estavam lutando contra o misticismo das filosofias, da mitologia grega, né, nunca houve uma pressão dada. Eles sempre buscaram ela de maneira muito livre, como aconteceu, né, também com Aristóteles, Platão, Sócrates, né, teve uma disputa política, e não foi, claro que teve alguns fundamentos religiosos, mas se vocês leram as obras, vão ver que na verdade foi muito mais político do que um atentado aos deuses, né? Bom, então essa, né, a verdade revelada, ela é estabelecida, então você já tem o ponto de partida dado, certo? A verdade já é dada, então vocês têm a ideia aqui que a filosofia e a razão vieram em seguida como serva desse pressuposto dado para ajudar a fundamentar, né, aí as teses que já estão dadas. Então você já diz o que é a verdade e agora você busca argumentos para justificá-la. Né? Obviamente que, né, nem todos, vocês podem pôr Werner Jäger, né, um grande filósofo alemão, que escreveu A Paideia, né, que é um livro clássico na filosofia, e mostrando justamente que o cristianismo, né, buscou muito das legitimações de suas doutrinas e da sua ortodoxia religiosa no pensamento grego, né? Inclusive há muitos, né, teses que a própria houve, né, que teriam pego, roubado argumentos, né? Enfim, vocês podem ir buscar na internet, vai ter inúmeras concepções, inclusive que Jesus teria sido um filósofo. Agora, recentemente eu li um filósofo grego. Busquem aí na internet que vocês vão encontrar o documentário, se não me engano é no History. Então, tem essa ideia, né, essas outras mais concepções mais, digamos assim, não tão que as pessoas aceitem, né, mas que são, enfim, a gente tem que olhar todas as possibilidades, né? O Deus, é interessante mostrar também, quando Aristóteles concebe o Deus aristotélico, né, ele fala que é um Deus perfeito, estável e que não interfere no mundo, né, o Deus aristotélico. O Deus, né, cristão, judaico-cristão, pelo contrário, ele também é perfeito, né,
ele também é estável, mas ele é um Deus que interfere no mundo, né? E o Deus aristotélico não é caracterizado com atributos humanos. O Deus judaico-cristão tem atributos humanos, que nos lembra um pouco da mitologia grega, de certo modo, da ideia do antropomorfismo, né? Que é a ideia de caracterizar os deuses com perspectivas humanas, né? Então, né, o Deus que interfere, que tem características humanas, é um Deus do Antigo Testamento, vingativo, né, interfere na realidade do mundo, julga, persegue, faz aliança, né, salva, condena, e etc. Aí depois o Deus do Novo Testamento é o Deus não tão vingativo como se mostra, né, no Deus do Antigo Testamento. Né, mas é importante nós notarmos que isso tudo vai influenciar no modo como as doutrinas cristãs, sobretudo o conceito de justiça, vai ser posto por esses filósofos né, que estão atrelados à filosofia cristã. É interessante, né, que o século V, né, depois de Cristo, né, temos aí a institucionalização e a dogmatização religiosa do cristianismo já estabilizado. Já temos a igreja, né, nos seus primeiros passos sendo construída, e aí então nós já temos a primeiro movimento da Idade Média, que é a patrística, né? E a patrística é aí um movimento de reflexão apologético, né, sobretudo, né, realizado aí pelos padres da igreja, né? Beleza, então essa é a ideia geral aqui. É importante vocês sempre fazerem essas comparações com o mundo grego, né, o que representa o cristianismo, certo? Para que nós possamos ver as correlações que existem, né? Porque nada nesse mundo é feito de novo, né? Essa ideia de que são pensamentos novos, etc. É importante sempre ver as influências que teve, né, na história e etc. Né? A gente sempre é muito vulnerável às influências, né? Agostinho, para finalizar a aula de hoje, 354 a 430 depois de Cristo. A Idade Antiga, então, vem aí justamente... desculpe, aqui o Agostinho vem justamente para combater também, de certo modo, o pensamento tem essa rixa, né, digamos assim, com o pensamento grego, né, com as heresias religiosas, sobretudo com o maniqueísmo, né? O maniqueísmo é a doutrina que afirma ser o mundo construído por duas forças, o bem e o mal, como seres praticamente ontológicos, né? Agostinho vai dizer que não existe ontologia, o mal, né? Que o mal é apenas uma ausência do bem, assim como o escuro é só uma ausência da luminosidade, que não existe o escuro em si, né? Não há uma ontologia do mal, né? E também Agostinho está aí lutando contra o monge Pelágio, né? Que defendia a doutrina moral de que ressalva que as virtudes e as ações boas do homem permitem falar da salvação do mesmo. Agostinho vai dizer que na verdade a única salvação do homem é a graça divina, ou seja, nem pelas boas ações e nem pela virtude há uma salvação possível, mas a graça de Deus é que nos salva, certo? Então é importante nós entendermos que Agostinho também é muito influenciado pelas leituras dos comentadores e dos filósofos que têm uma vertente muito forte no platonismo, né? Então é possível ver essa dualidade presente no pensamento do Agostinho inúmeras vezes. Basta a gente citar uma das principais obras dele, que é A Cidade dos Homens e a Cidade dos Homens. Desculpa, A Cidade de Deus e a Cidade dos Homens. Como, de certo modo, nos lembrando, né, o mundo das ideias e o mundo sensível. Então, qual é a ideia de justiça em Agostinho, né? Bom, a cidade dos homens é a cidade dos vícios, instabilidades, injustiças, que são próprias dos seres humanos, né? Onde há o pecado original, Adão e Eva, etc. A cidade de Deus, né, que é a vida pós-morte, então sim, né, junto aos santos, aos salvos, né, nós vamos chegar então à ideia, encontrar a justiça como um todo, né. Então, tudo que há aqui nessa cidade dos homens, né, a terra, né, suas ordens, os arranjos sociais, as leis, julgamentos, são todos injustos.
por maior força que se possa fazer, eles são todos injustos, né? Então, a única justiça reside em Deus. Essa é a grande verdade. Então, a chave para ser justo passa a ser a fé. A fé de que nós encontraremos, né, a justiça no íntimo de cada um a partir da fé, né, e não pelos atos. Estão entendendo? Lembra quando eu falei de Aristóteles? Aqui é muito diferente, né? Aqui tem uma visão platônica, podemos dizer assim. Aristóteles, diferente, diria o quê? A justiça não é potencialidade interna, ela é uma deliberação, um agir. Né? Interessante, porque aqui a gente está em outra perspectiva, né? Nas Confissões, no livro 13, Agostinho vai dizer: ignorava a verdadeira justiça interior, que não julga pelo costume, mas pela lei retíssima de Deus onipotente. Segundo ela, formam-se os costumes das nações e dos tempos, consoante as nações e os tempos, permanecendo ela sempre a mesma em toda parte, sem se distinguir na essência ou nas modalidades, em qualquer lugar. À face dessa lei foram justos Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi e todos os que Deus louvou por sua própria boca. Certo? Então, o que é a justiça para Santo Agostinho? Não se vê no costume, né? Não se vê nas ações dos homens. Quer dizer, os costumes aqui, que seria um direito constitucionário, né? Que é um direito do que se praticava, né? E se utiliza como lei, não é encontrado ali, né? Se vê a justiça apenas na lei de Deus. É possível de ser acessada por nós, meros humanos, né? Fadados à nossa insignificância, por meio da fé. Então, não é possível nunca mensurar os atos justos, né? E seria também uma presunção nossa mensurar a justiça, porque isso é um trabalho divino e não nosso, né? Então, em última instância, a justiça é uma graça divina. E quando a gente fala o que seria, quando eu li isso aqui, eu até comentei, disse, poxa, mas o que seria a graça divina, né? Então, a graça divina, isso não sou um teólogo para dizer, é aquilo que é dado a nós sem que nós sejamos merecidos, sem que a gente tivesse merecido. Isso de graça, né? A graça. Então, nós temos acesso à justiça pela graça de Deus. Então, nós não somos justos, nós não temos acesso a isso. Então, nós somos justos só porque Deus é benevolente demais conosco e nos dá a graça. Certo? Então, às vezes a gente lendo as obras, né, a partir de uma perspectiva contemporânea, né, nos deixam um tanto aflitos, né, pela nossa incapacidade de tentar mudar as coisas no mundo, né, porque no fim das contas, né, o mundo que se apresenta é esse, onde pode tudo acontecer, certo? Então, a lei diferente das concepções clássicas, né? A justiça aqui é imutável, ela é retíssima, porque é a lei de Deus, certo? Então, também aqui, diferentemente do conceito de direito natural aristotélico e de Cícero, né? Porque eu já falei, que também eram diferentes entre si, o direito natural agostiniano, ele vai ser natural no sentido que ele é um desígnio, né, oriundo dos desígnios divinos. Então ele é natural nesse sentido, né, porque ele nos é dado, né, por Deus, certo? E é totalmente alheio às questões do mundo real, né? Ele não tem flexibilidade, ele não liga para a sociedade, né, e não se aplica a casos isolados. Ele é absurdamente perfeito por ser dado por Deus, né? E por mais que nós, e para finalizar, por mais que nós seres humanos somos imperfeitos, injustos, não temos um direito bom, socialmente ruins, temos essa falibilidade total, né, como diz Agostinho, as instituições são injustas, né, e etc., o Agostinho vai dizer que nós temos que obedecê-las, porque é impossível, né, do contrário seria impossível manter a ordem. Então, por pior que seja a justiça, que possa se utilizar de torturas, que possa haver desigualdades sociais absurdas, elas são toleráveis para que seja mantida a ordem, né? Então, de certo modo, aqui, né, já finalizando, né, permite-nos fazer essa crítica a Agostinho, né? Obviamente, ele é fruto do seu tempo, etc., né? Mas nós também podemos
nós não temos muita... nós podemos fazer essa crítica desde o nosso tempo, né? De certo modo, estabelece um status quo, né, de justificação e legitimação do que está posto, e não sendo possível de criticar, porque se busca algo justo para além deste mundo, né? O que, na verdade, né, o que nós temos como certo é este. Nós precisamos mudar este, tá? Então tá, gente. Na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre Tomás de Aquino e suas outras ideias, né, diferente de Tomás de Agostinho, né, que é uma fundamentação mais aristotélica, certo? E a gente vai seguindo aí, então, vendo e entendendo também que conforme a sociedade vai se complexizando, né, vai se complexizando também o modo de responder às perguntas sobre a justiça e o direito. Tá legal? Um abraço a vocês e até mais.